Boa tarde, olha só quem tá aqui entre família, aqui começando. E é um prazerzaço ter... Ó, chegou, ó. É rupiar. Rupiar. Chegar a rupiar, que eu não aguento ver você aí é sentado superficial. assistindo a gente aqui. Rupiar já é algo muito Não, é porque que vem do intrínseco dedão no meio do e pé que tal. vai subindo. Olha, fico emocionada. É da mesma família que a gente fala assim, a voadora. Não, voadeira, que tem todo um contexto fonético que envolve a questão cultural. É demais, é demais. Agora elimina tudo isso que a gente falou, porque o tema agora vai ser sério. Tudo. Não, boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. É porque quando a gente tá em família, a gente já chega assim, ó, tá chegando a louça ali. Isso. Olha quem tá agora lá, ó. Começa com leveza. Leveza, pessoa que tá no smartphone agora, Gosto. pegou o NT Play nos vendo ao Que vivo, tá no isso? Facebook. Pô, vocês são de casa, a gente tá aqui por vocês. E a busca por temas é justamente para sanar aquelas necessidades que todo mundo tem. Qual o tema de hoje? Eu vou deixar, porque a Carol, ela tá com o seu inglês afinado, uma pessoa preparada. Atenção, se tivesse aqui só os tambores agora, porque nós vamos falar com alguém poliglota. Não. Alguém que consegue falar, não é think, né? Ela fala think about. Facebook. Instagram. Parou tudo aqui, porque entre família a gente brinca, mas também a gente fala sério, é muito importante. Vamos falar hoje sobre um tema, chama-se gaslighting. E aí? Gaslighting, nada mais do que é um termo americano para dizer, para aplicar aí uma ideia de um abuso psicológico, mas é sutil, viu, Cris? Não é assim, um bullying, você é isso, você é aquilo. Não. É um negócio velado. Não, tranquilo ali. Negocinho subliminar. Ali, toquezinho tal. aqui e tal. E aí quando você fala, mas não tô gostando da sua postura aí, o que é isso aí? A pessoa já te responde, tá exagerando, hein? Não, o que é isso? Não, você tá louca da cabeça, por favor. Não tá com sanidade no negócio. De novo reclamando por causa disso aí, nem falei nada, não tem nada a ver com o que você tá falando. Mas você se mantém naquele relacionamento que você tá incomodado. O negócio não tá fechando. Coisa não tá fechando, não tá Parece legal. que existe um ruído no que a pessoa fala, com o que realmente ela quer, porque na verdade essa pessoa que move essas peças do xadrez da vida sutilmente, aos poucos, vou dar um exemplo para você. É sutil, mas é grave, porque a origem disso é um veneno, só que ele dá aos pouquinhos para você. Ele vai com conta-gota aqui, só que juntando as frações diárias da vida, o teu emocional vai caindo aos pedaços. Por quê? Porque até mesmo você desconfia da sua sanidade. Que é isso? Você acaba pensando, será que a louca que sou eu? Realmente, ele tem razão. Não, tô biruto, não sei o que Uma tá pessoa que me abraça, aqui. me ama do jeito que ele faz, que ele me abraça. Aí depois fala que realmente... Tá estranha essa situação aqui. Vamos entender mais sobre esse Vamos. abuso psicológico que é de forma bem sutil? Você sabe, né? A gente conta aqui com a sua participação, daqui a pouquinho um número para você interagir com a gente. E depois do intervalo a gente explica um pouco mais, porque hoje é dia de terapia no Entre Família. Terapia. Já um breve intervalo. Segura aí. Muito bem, estamos de volta. Você viu agora, tá chegando aí, né? Pegou esse tema. Já a gente vai o quê? Desmiuçar para você. A gente vai pegar profissional para dar o conceito, né? Surgiu de um nome de um filme lá, da década de 40, que o marido Só realmente... época ali, onde eu estava completando 10 anos, a Carol ela já tinha tirado carteira de motorista naquela época, 1940. E o que acontece desse roteiro lá? O marido realmente começa a juntar peças nesse roteiro para mostrar que a mulher tá louca. E outra, gás, vem dessa questão toda porque a iluminação era gás, aí tipo piscava a luz, e ele falava assim, era real que estava piscando, mas ele usava esse fato para dizer, não, coisa da tua cabeça. Aí o que acontece? Dependendo da artimanha dessa pessoa que usa isso aí sutilmente, até a tua própria rede de apoio vai dar crédito para ele ou para ela. Tipo, rapaz, mas por quê? Porque ele move peças. Ele tem. A artimanha. Ele tem de, uma dinâmica. Dá um tapinha aqui, assopra uma aqui, dinâmica. pá. A gente brinca aqui muito com essa questão de idade, no fundo nós temos a mesma idade, mas você imagina que isso no dia a dia e vai brincando e vai zoando um com o outro. Não, isso aqui é brincadeira. Não, que isso, que para isso? Com isso agora. Para com isso. Tá velhinho gagado, não pode brincar mais contigo? Pô, essa barbinha com rabo de gambá. Pô, para com isso aí, mano. Te amo. Aí, com o tempo, vai desgastando essa amizade, esse relacionamento. Fala pra gente, você tá passando por essa situação aí? Ou já vivenciou essa realidade? Pode mandar pra gente. Fácil, então tá aqui, ó. Vou te falar sutilmente, mas é com carinho, é verdadeiro, genuíno aqui, tá? Não tem artimanha nenhuma. 12 983 15 0249. Ó, esse número tá aqui embaixo para você mandar um WhatsApp. Lembrando que a gente tem um carinho com você para receber a sua pergunta. A gente não tá pedindo o teu nome, tá? Se você tem algum conceito, não quer não. e tal, coloca de Pode forma ser anônima. É isso aí. Porque vai ter uma baita profissional sentada aí no teu sofá.
e a gente quer te ajudar. Eu tenho dúvidas sobre esse tema, então vamos tirar juntos, vamos apresentar a nossa profissional. Bora lá abrir o coração. Você vai apresentando que eu sutilmente vou tirar uns cílios do meu olho. Vai, filha, ao vivo é isso aí, ao vivo é isso aí. Troquei uns cílios do meu olho, gente, tô conseguindo abrir o olho. Eu que não tenho esse negócio de... Como é que o pessoal fala? Tem aquelas crendices aquela, não, o cílio no olho é dinheiro. Eu tava milionário. Mas se então fosse joga isso, então cílios aqui no meu olho. Não tem essas crenças limitantes aqui, não. É isso. Agora que a gente tem uma rede de apoio para sentar junto com você. Ele que agora já faz parte do nosso time, conversa aqui com a gente nos bastidores, nosso pastorzão do coração, rapaz, Batistotti, Gilmar Batistotti, mais uma vez aqui conosco. Pastor, muito boa tarde. Tudo bem, Cris? Oi, Carol. Resolveu aí, Carol? Tá te incomodando? Eu vou ali rapidinho, tá, gente? É 5 minutinhos que eu vou aqui tirar o cílio do meu olho. Vai lá, pronto, é isso aí. É isso, pronto. Uma alegria estar aqui, doutora Cris. E um abraço para você que está com a gente, um privilégio poder estar junto. Quero dizer que eu já estava fazendo um momento de consulta aqui. Notei, você já percebeu, né? Que eu já estava lá e quando sentou aqui também, eu acho que vai ser muito legal. A gente vai ter uma conversa, né? A gente vai crescer muito aqui. Com certeza. E agora, olha, ela que tem um nome fantástico. Até eu estava brincando com ela, para falar um nome tem que ter todos os dentes na boca, senão já tira a questão fonemada. Nome bonito, origem russa, olha que legal. Veruska Gendov, ela que é psicóloga clínica e ela que vai dar o conceito, né, dessa sutileza. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do nome, mas seja muito bem-vinda, Veruska. Obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom estar entre vocês e poder trazer temas tão importantes. Eu acredito que quanto mais informação as pessoas tenham, melhor preparo elas também têm e com isso evitam tantas coisas na vida. Já basta a nossa vida que é tão cheia de situações, então quando a gente se prepara, tudo isso pode ser diferente. Muito bom, né? Sim. Voltei, né? Agora com... Vendo você, e você tá ainda mais bonita, não tava vendo ela direito. Olha, era meu olho que tava... Não, eu vi que a Carol até tinha pisado no meu pé 2 vezes, eu pensei que fazia parte da encenação do tema de hoje. Não, é isso mesmo. E a gente fala muito sobre abuso psicológico em diversas escalas, né? E quando a gente pensa num abuso psicológico que é sutil, parece que é mais difícil de ser identificado. A gente consegue entender qual é a ideia desse abuso psicológico sutil? Sim. Na verdade, quando você pensa no abuso psicológico quase que profissional, quando a gente diz sutil, é de alguém que está sabendo o que está fazendo. Porque quando a gente pensa numa toxicidade, num abusador que é impulsivo, agressivo, você tem um estilo de atuação. Quando você tem uma sutileza, então é alguém que é muito mecanicamente treinado e sabe o que está fazendo. E geralmente esse tipo de situação vem com pessoas com perfil psicopata, um perfil narcisista, que são pessoas que têm objetivos específicos, eles escolhem as pessoas, ele sabe o perfil que ele quer e sabe exatamente o que aquele perfil vai oferecer para essa pessoa. Então, é muito delicado porque essas pessoas elas vêm com uma ideia, uma roupagem de afeto, de carinho. É uma pessoa que tenta ser incrível. Ela agrada, ela sabe bajular e agradar, ela sabe alcançar a carência humana. Ela enxerga um carente de longe e consegue alcançar essa pessoa e todo o seu meio. E na hora que essa pessoa entende que a família, os amigos e a própria pessoa que é vítima está na mão desse abusador, ele começa a mostrar o lado negativo que ele tem para sentir prazer com a dor da pessoa. E aí ele começa a se alimentar desse prazer de ver a dor do outro. E é muito triste a gente imaginar que a cada 10 relacionamentos que começam, afetivamente falando, está na mão de um abusador desse perfil. Então, a identificação é de um indivíduo que ele age intencionalmente desde a escolha da pessoa que ele vai se aproximar. Sim, eles não escolhem pessoas que tenham um perfil mais forte, autoritário, um perfil mais decidido, mais racional. Eles escolhem aquele que é carente, romântico, mais fragilizado, traumatizado. Ele observa o seu meio e ele sabe exatamente pelos comportamentos quem poderia ser a vítima perfeita. E Veruska, quando você vai falando colocando essas características, a ideia que dá é que esse perfil
é um perfil frágil, né? É um perfil de pessoas, nossa, coitada, a pessoa tem esse perfil, mas é totalmente diferente dessa realidade. Pra você ter uma noção, né, desse perfil de pessoa, vai falar agora aqui com a gente a Juliana Paz. Juliana Paz, esse mesmo, Juliana Paz, ela é jornalista. Renata. E ela sofreu, a Renata Paz, eu tô com Juliana na cabeça aqui. É Renata Paz. Ô, Renata, me desculpe, seja muito bem-vinda. Eu conheço ela aqui, minha amiga, que a gente se fala direto aqui pelo WhatsApp. Tô trocando seu nome aqui agora em público. Me desculpe, viu? Não, tudo bem, fique tranquila. Nossa, até assustei que deu aquela, né, que deu um delayzinho, Deu, pensei, deu. não me desculpou. Só que ela mandou a foto e foi embora? Falou, não fico mais. Agora a gente está rindo, está relaxado, mas não foi fácil o que você passou, né, Renata? Conta um pouco pra gente de como foi esse relacionamento. Bom, muito bem. Foi um relacionamento de basicamente 3 anos. E foram assim, foi como a especialista falou que está aí com vocês aí no Entre Família, né? Ela comentou que ele é alguém realmente, uma pessoa muito carismática, então ela conquista todo mundo que está ao teu redor, e aí você vai se encantando com tudo isso. E era alguém que, a princípio, se dava bem com todo mundo, mas depois de um tempo, eu percebi que essa pessoa, ela começou a refletir determinados comportamentos, desde a roupa que eu vestia, a forma como ela começou a falar das pessoas próximas a mim, minhas melhores amigas, até a minha família, a colocar determinadas situações que estava contra a minha família e contra os meus amigos. E eu não ia percebendo isso. Chegava até a comentar, porque esse tipo de perfil de pessoa, e a especialista que está aí pode confirmar, ela acaba com a tua autoestima, e às vezes você não está percebendo. Comentava do meu cabelo, eu estava com essa pessoa, eu alisava o cabelo. Então, às vezes, quando meu cabelo já estava aparecendo a raiz, fazia alguns comentários a respeito do meu cabelo, e isso me deixava assim, bem retraída, sabe? Então, esse tipo de comportamento mexia muito comigo. E eu me lembro que os meus amigos chegavam para mim e diziam assim, Renata, você já não tem mais aquele brilho de antes, parece que você está bem apagada. E eu comecei a me afastar das pessoas. E eu demorei um tempo para cair na realidade. Renata, agora o que eu achei legal aí, que a gente está desenhando um protocolo. Assim como a doutora Verusca colocou, existe um tempo. Eu queria até que você colocasse assim na sua mente, não precisa ser específica, né? Desses 3 anos. Como foi o teu primeiro ano? Tipo, o que ele foi colocando? Porque aos poucos ele vai ganhando espaço. Comenta de um cabelo aqui, ali. E como foi o teu último ano para se desprender, quebrar esse ciclo, né? Você tem como traçar para a gente um protocolo, um cronograma que ele seguiu? Assim, olha, primeiro semestre foi assim, foi sutil. E você foi conhecer ele mesmo só no 3º ano? Conta para a gente. Não, o primeiro ano foi tudo maravilhoso. Era a pessoa mais parceira, mais amiga de todo mundo. Quando chegou no 2º ano, ele dizia que eu não podia falar certas coisas, não podia de determinadas maneiras. E aí, quando foi chegando no final do 2º ano, eu via que tudo que ele dizia que eu não podia fazer, ele fazia. Então, ele começou a me mostrar determinadas coisas que não estava... ele falava uma coisa e não refletia aquilo. E quando foi chegando no 3º, quase assim, no final, próximo do final do 3º ano, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Eu me lembro que eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado, e aí ele fez 2 comentários. Primeiro, ele disse assim, Renata, você conseguiu por causa da minha influência, porque eu fui lá e falei com alguém. Aí eu pensei assim, poxa, mas que influência ele tem? Ele não tem nenhuma, ninguém conhece ninguém aqui. Então ele colocava como se as minhas conquistas dependessem dele, e como se eu dependesse dele para conseguir as coisas na vida. Então criava aquela dependência. E segundo, quando ele falou assim, Renata, mas nesse mestrado qualquer um passa, é por isso que eu vou fazer outro, em outro lugar. Tipo assim, me colocando como alguém que não tivesse capacidade de ser aprovada em algo que eu tinha vontade de. Eu recebi uma palavra de apoio. E aí, depois de um tempo, eu descobri que ele era alguém que nunca tinha cursado uma faculdade, não tinha faculdade, não ensinar. E aí, eu não sei se ele era frustrado com isso, mas eu percebi, quando a ficha caiu, é que meio que ele não tinha determinadas coisas, e talvez ele queria me reduzir, me diminuir, porque eu estava conseguindo certas coisas. E, Renata, a gente começou o programa traçando um perfil, né, de quem poderia ser essa pessoa que impõe, né, esse abuso sutil.
e a gente entendeu que muitas vezes a família também demora a perceber esse processo, né? É Então, verdade. porque eu imagino que muitas vezes, se você está num relacionamento que a família não gosta, a mãe fala, o tio comenta, o primo e tal, você vai, né, desgastando aquele relacionamento muito mais rápido. Mas, pelo que você me disse, não, ele já tinha tanta influência na sua família que colocava os amigos contra a família. Como era essa questão familiar? E quando você decidiu, não, isso aqui está errado, todo mundo enxergou junto com você? Ou você teve que ir mostrando esse quadro aí que você pintou para a gente aos poucos? Na verdade, a minha família observou primeiro que eu, e eles tentavam falar comigo, mas, gente, é muito difícil. A minha mãe, eu lembro de uma frase que a minha mãe disse que eu nunca esqueci. Ela falou assim: minha filha, você está cega, você não vê o que está acontecendo. Então, eu acho que chega um momento que a família ela se sente assim, sem saber o que fazer mesmo. Ela tenta te ajudar, mas você não consegue sair daquilo. Então, basicamente, com a minha família foi assim, com os meus amigos também, eles chegavam para mim, comentavam, e às vezes as pessoas até fazem alguns comentários maldosos. Ah, nossa, a fulana não sai desse relacionamento abusivo porque ela não quer. Gente, não é tão fácil quanto parece. Você está num mundo que você, às vezes, você não se enxerga, você está envolto de algo, de alguém que te manipula a tal ponto que você não consegue nem se reconhecer como pessoa. É o que eu digo, gente, não existem advogados abusadores, não existem cristãos abusadores, existem abusadores que são cristãos, abusadores que são advogados, médicos, enfim, profissionais que são abusadores e que vestem uma capa e que conseguem te manipular de uma forma que, quando tu cai na real, quando eu caí na real, para vocês terem uma ideia, eu já não estava dentro desse relacionamento, e eu parei um dia e falei, gente, olha o que eu vivi, que eu não tinha percebido, e eu só fui cair na real, mesmo não estando mais dentro desse relacionamento, quando a pessoa começou a me ameaçar, quando ela começou a me mandar e-mail e falar mal de mim para as outras pessoas que fazem parte do meu círculo. Aí eu falei, gente, até que ponto eu tô chegando? Eu não vi mais com essa pessoa, não, e ela tá continuando a praticar esse tipo de coisa comigo. E aí eu caí na real. Renata, muito obrigada, viu, por você ter aberto a sua vida, a sua individualidade, falado aqui pra gente de maneira tão clara, tão específica. Com certeza quem está assistindo a gente vai ser inspirado e vai começar a ligar uns pontos aqui, né? Começar a cair uma ficha que muitas vezes é complicado, a gente não consegue se abrir contra as pessoas porque tem aquele medo, né, da exposição, né? Será que eu sou tão frágil assim, a ponto de estar vivendo isso aqui e não percebendo? Então, muitas vezes o nosso próprio ego pega a gente é traído por essa condição psicológica. Renata, obrigada mais uma vez por abrir o coração aqui para a gente, por estar aqui com a gente essa tarde, e a gente espera que você esteja aí livre, né, para outros relacionamentos. Agora a gente já sabe, né, aqui em off, a Renata é super competente, super querida, e é importante a gente frisar isso, porque quem está em casa muitas vezes se sente tão mínimo, né? Tão menos, né? Fala, não, eu não tenho nada, né? Eu não tenho personalidade, eu não tenho força para viver isso, sair disso, e está aqui a prova de que isso é possível. Obrigada, Renata, mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigada, Carol. Só queria deixar um último recadinho para você, mulher que está nos assistindo e que pode imaginar, poxa, eu estou vivendo num relacionamento abusivo. É possível, sim, você ser feliz ao lado de alguém que não vai ser abusivo com você. Existem muitos homens e pode ser que, para mim, ficou um reflexo. No início, eu tive um pouquinho de bloqueio para me relacionar com outras pessoas porque eu achava que eu ia viver tudo o que eu vivi na vida. Até que eu conheci uma pessoa que me trata muito bem, que cuida bem de mim. Então, existe, sim, pessoas boas. Acredite nisso. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. É isso aí, com certeza. Bom, a Renata, ela foi explícita, eu gostei muito de falar dessa questão de que você consegue dar a volta por cima, né? Sim. Porque é muito difícil. Quando você sai, exatamente como ela falou, né? É despersonificado. Sim. Você não tem personalidade. As pessoas que cometem esse tipo de abuso apresentam transtornos de personalidade. Então, através disso, eles tentam tirar a personalidade do outro, eles sugam o outro. Até esse outro, né, essa pessoa que pode ser homem ou mulher, porque homens e mulheres passam por isso, a cada época, dependendo do momento social que a gente se encontra, mais homens ou mais mulheres podem apresentar essa dificuldade, enfim, essa situação. E quando a gente começa a perceber que a pessoa está ali querendo de alguma forma chamar a atenção, tentando mostrar aquilo que ela não é, vendendo uma ideia, e depois ela começa a tirar tudo de uma vez, ela despersonaliza o outro. Porque o outro, ele perde o chão.
E aí, existe uma saturação neurológica. Emocionalmente falando, a gente tem um desgaste agudo. E aí você tem um processo que nós chamamos de bloqueio cognitivo. Você realmente perde a capacidade de leitura momentânea. Por isso que é tão difícil. E aí se considera a própria vítima dessa situação? Esse considerar que tira essa falta de percepção? Exatamente, porque quando a pessoa tem tudo e você tira esse chão e essa pessoa ela quebra completamente, a estrutura mental dela fica fragilizada pelo desgaste. Ela começa a acreditar que ela é culpada, porque a pessoa é maravilhosa, como é que pode ser a pessoa culpada? Então sou eu o culpado. E ali, essa pessoa que comete isso, começa a fazer com que essa pessoa acredite que ela é realmente culpada. E ali começa a dominar pela culpa. Antes dominava pela bajulação, pelo encantamento, pela fantasia. As pessoas, elas tendem a se apaixonar muito pelo que o outro diz. E esse é o nosso, acho que muitas vezes aqui é o nosso erro. Nós nos apaixonamos pela fala e não avaliamos o comportamento. Porque se a gente avaliasse muito mais o comportamento das pessoas, quando essa pessoa parasse de ser fantasiosa, parasse de fantasiar o que ela não é, e começasse a ter as atitudes ruins, nós leríamos. Mas nós estamos tão aficionados pelo que a pessoa diz, por toda aquela beleza, aquele romantismo que ela cria, que quando começa a fazer as maldades, a pessoa não enxerga. Agora, o doutora, bloqueio um cognitivo exemplo, trava. A senhora falou romantismo, Sim. e já a gente vai para o intervalo agora, mas um exemplo, a gente tem um momento midiático, a gente tem uma questão cultural, né, de sempre esperar aquele príncipe do cavalo, né, e justamente você quer sair um pouquinho dessa realidade e perde esses ajustes. E aí você perde até as referências do que o pai está falando, do que a mãe está falando, aquela pessoa que tem uma certa experiência. Mas já a gente vai dar artifícios para você, aí de casa, poder identificar. Porque a ideia é que não é só apontar um negócio, a gente vai dar ferramentas para que você possa dar os primeiros passos. Eu peço a você que, olha, fique aí, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta, gratos pela sua audiência, pelo seu cantinho aí, tem um cantinho no sofá, tem um cantinho na sala, na cozinha, onde você estiver acompanhando, assunto interessante, se não mandou sua participação, ainda manda. Doutora está aqui, doutora Verusca, a gente está conversando no intervalo, é um assunto que realmente a gente tem que conversar. Não. Não é para você ficar para baixo não, pesado. Vou dizer uma coisa para você, às vezes parece ser suave, leve viver no engano, mas é o conhecimento que liberta. Programas como esse deviam ter em outras emissoras, em vários lugares, pautas como essa. Esse assunto abre os olhos e outra, acende uma luzinha. Como é que está o teu emocional? Como é que está você? Eu sei que agora na pandemia, você que é mãe, de repente, teve que se virar nos 30. 3 aqui e tal, sendo professora, menino riscando ali, cachorro dentro de casa, avó isolada no canto, e aí? O emocional e tal. E a Flora, às vezes, para tratar, para dizer assim, olha, você tem que cuidar mais desse corpo aí. Você tem que cuidar mais da saúde. Você nem sabe. Quanto tempo você não faz um exame, menina, para ver como é que tá as vitaminas, tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo aqui juntinho com você com um presente que vai para sua casa agora. Presente você não paga nada. Aqui na Novo Tempo, você não paga nada. Essa é a revista Fique Leve. Cris, o que tem nessa revista? Aqui nós temos aqui conteúdo para as 3 bases que eu falei para você. Tanto a questão física, quanto tempo você não pega sol. Olha, a gente tem um pré-hormônio que é a D3, o quanto a doutora vai falar que às vezes essa questão de hormônio, a pessoa está aqui e ela se aprisiona no próprio conceito de vida. Olha, você tem bebido água, você não sabe nem a quantidade de água que você tem que beber para o peso que você tem. Tem a ver com peso? Claro que tem, água é vida, meu querido, eu só estou dando um resumo. Questões psicológicas, como é que você está lidando com o passado? O passado agora é a porta da frente? O passado é referência, então tem que ser retrovisor, menor do que o horizonte. Excesso de futuro, como é que está a ansiedade? Outra, vem cá, logo, isso, vem cá. Como é que está a vida espiritual? Mas eu não tenho tempo, você não tem tempo para o Senhor do tempo. Como é que vai ficar o seu relógio? Você vai ser dominado pelo Cronos, o cronológico. Deus é Kairos, é tempo santo. Dica, vamos pedir essa revista agora? Vamos dar jeito aí? Então pega o telefone, vai. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem até que fazer música, viu, diretor? Tem que criar uma música aí, um jingle para a gente cantar aqui. Para você. Pegou o telefone? Você tem o WhatsApp. E você acha que a gente não tem também? Tá aqui, 12 9 8244 4449. Fique leve, vamos tratar com a integralidade do ser. A revista vai para sua casa, você não paga nem a revista e nem a postagem. Se não fosse pandemia, você ia dar um abraço no carteiro, mas isso para ele poder acompanhar o programa também. Falando em acompanhar, vamos sentar aqui? Vamos lá?
Carol, o programa de hoje está recheado, a gente está dando armas aqui para as pessoas, inclusive levarem para casa essa revista maravilhosa. Ferramentas valiosas. Mas o nosso repórter Lucas também vai trazer um novo conteúdo aqui, uma personalidade, uma pessoa que realmente tem uma história para contar para a gente, né? Com certeza. Olha só, o Lucas Nascimento foi gravar aí com uma youtuber que passou por uma situação de traição, muitas dificuldades, mas ela deu a volta por cima e hoje utiliza essa ferramenta da internet aí para espalhar esperança, para acolher mulheres que passaram por essa mesma situação. Vamos acompanhar junto o VT. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, sobre o tema de hoje eu conheci uma história que quero compartilhar com você. É de uma personagem, de uma youtuber. Ela tem um canal específico só para isso. Ela passou pela traição e decidiu compartilhar com outras mulheres a sua história e também como aconteceu para poder se reerguer tudo e mostrar que realmente tem sim um recomeço. Depois de tudo isso, tem como recomeçar e tudo sim pode ficar bem. Então eu decidi conversar com ela, ela aceitou o convite e hoje vai compartilhar essa história com a gente. Silvana, muito obrigada por você aceitar o convite, vir aqui contar um pouquinho da sua história, como é que foi esse momento e como você se reergueu. Muito obrigado pela sua participação. Muito feliz por você ter entrado em contato e ser um tema que eu domino, que é o tema traição, né? Então eu queria começar te perguntando como que você descobriu, como tudo isso aconteceu, como é que foi a sua história, você chegou a desconfiar, como é que foi? No período que eu fui traída pela primeira vez, porque não foi uma só, não pelo mesmo, né? Parece assim que a gente vai girando um ciclo, né? Conhece um, aí trai, conhece outro, aí trai. Então, parece que a gente entra na energia da traição, né? Mas o que aconteceu com o pai dos meus filhos, que foi o meu primeiro namorado, meu primeiro marido, eu estava passando por um período de quimioterapia, isso já faz 13 anos, então eu estava bem fragilizada. E ele simplesmente, do nada, assim, começou a mudar comigo. Não na questão dos cuidados. Ele cuidava, assim, muito bem de mim, muito bem mesmo. Mas eu percebi mudanças nele. E eu sempre questionava, eu falava, você está me traindo, está acontecendo alguma coisa, vamos separar. E ele fala aquela história, né? A velha frase, você tá louca, mulherada. Se vocês ouvirem essa frase do marido de vocês, quando vocês levantarem um questionamento, você tá louca, acende a luz vermelha. Eles querem dizer que a gente tá louca. Então, no meu caso, eu já sabia, mas eu não como você falou, a gente não sabe como agir. No meu caso, eu não tinha emprego, eu tinha uma vida totalmente estruturada. Uhum. Então, era muito, assim, difícil para mim pensar como eu vou me virar sozinha. E um dia eu cheguei em casa do nada, ele não viu, ele estava tão distraído conversando com a menina, que podia ser minha filha, ela tinha idade para ser minha filha. E ele não viu que eu cheguei, entrei no quarto, ele estava no celular sorrindo, e tinha um chip na cama, que era o chip que a gente usava, ou seja, ele tinha trocado. Tava com outro chip. Na busca por encontrar o bendito chip depois, eu achei conta que ele ia pagar para ela, daí achei o nome dela, escondido dentro do terno dele, contas, boletos. Nossa. E aí, pelo nome, achei Orkut. Aí ele disse que não tinha Orkut, mas eu tinha a senha do e-mail. E aí eu fui... Sabe quando a gente vai, tipo, montando um quebra-cabeça? Uhum. E aí, a última mensagem que ele tinha mandado em privado no Orkut, ela não tinha apagado. E aí, como ele negar que era ele, se eu alterei a senha e vi a mensagem. Então, e já tinha provas, assim. né? Mas mesmo assim, ele disse que eu era louca. Nesse meio tempo, claro, que você foi descobrindo o que estava acontecendo, foi difícil também chegar e acreditar que aquilo estava acontecendo, porque foram 16 anos, né? É toda uma história, né? Você chegou um momento, não, realmente isso não está acontecendo, não está. Você tentando acreditar que não era aquilo. Nossa, é como as minhas seguidoras falam, né? Perdi o chão. Elas falam, né? Perdi o chão. Eu realmente sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas o meu baque foi quando eu peguei o celular e liguei para a menina e ela atendeu e falou, eu não aguento mais essa situação, eu perdi a minha virgindade acreditando nele e faz 1 ano que ele está me enrolando. Aquilo ali, para mim, é bem diferente de você descobrir um sexo casual, você descobrir que o teu marido está há 1 ano dormindo com uma menina que nunca tinha ficado com homem nenhum. Então, aquilo ali, para mim, foi terrível. Foi um outro choque. Não a traição em si, mas como a traição se deu. Não, daí quando não tinha mais o que esconder,
ele tentou limpar a barra dela. E eu achei isso muito nobre da parte dele. Porque uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a pessoa te sacanear e te trair. Outra coisa é você tirar o mérito daquela pessoa de ter sido um bom marido, de ter sido um bom pai e de que ele não jogou a culpa em cima da menina. Ele falou, eu corro atrás dela, mas ela não quer nada comigo. E nesse meio tempo, claro, você estava passando por um momento super difícil na sua vida. Você tinha, aliás, recém se curado de um câncer, tudo estava se reerguendo novamente e toda essa história veio à tona, já era uma traição que tinha ali mais ou menos um ano, né? Eu tentei salvar o meu casamento, mas por ego ferido e não por amor, porque realmente eu já não amava ele. Eu acredito até que ele deva ter me traído justamente por conta da maneira como eu me comportava. Sim. Eu só via o meu umbigo nessa época por conta do tratamento, enfim. Mas foi assim uma situação que se suportou por mais 3 meses até eu ter coragem de colocar ele para fora de casa para que ele fosse viver esse amor, né? E é claro que passar por isso não deve ser nada fácil, não foi um momento fácil para você. Acredito que tem algumas pessoas que já passaram por isso, às vezes estão passando por isso. Só que você trouxe essa história, a sua história, o seu caso, de uma maneira super leve. E uma outra coisa que você também ressaltou durante a conversa foi que você encontrou um recomeço. Então, tudo isso não é o fim, né? Tem sim um recomeço. É nesse momento que você percebe o quanto você é forte. Porque a gente fica pensando que a gente precisa do salvador, sabe? Normalmente, mulher que sente que o mundo caiu, que o chão sumiu, são mulheres que não têm amor próprio, que era o meu caso, que pensa que precisa daquele homem. Eu hoje, se eu tiver um relacionamento e essa pessoa me trair, eu só vou chegar para ele e falar assim, viu, pega as suas coisas, segue tua vida, acabou, não tem bloqueio, não tem nada. Simplesmente assim, por quê? Porque eu continuo inteira. O erro das mulheres é achar que, e elas pensam isso mesmo, e sente, dói e sofre, que o outro acabou com a vida dela. Quando, na verdade, ninguém tem esse poder. Ninguém consegue entrar dentro de você e falar assim, sofra. É uma escolha. Dói, dói. Você tem vontade, às vezes, de estrangular a pessoa? Tem. Mas por quê? Porque você não está bem resolvida com você. Você delegou ao outro a responsabilidade de te fazer feliz, de te completar, né? Aquela história, eu preciso de alguém que me complete. Silvana, eu só tenho a agradecer por você topar conversar com a gente, contar um pouco da sua experiência, como você encontrou um recomeço, falando que esse realmente não é o fim. Você ajuda tantas pessoas com o seu trabalho, agora trazendo um pouquinho mais do seu trabalho aqui para o programa. Então, quero agradecer. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Até. Até mais. Tchau, tchau. Nós que agradecemos a possibilidade de entender um pouco mais sobre esse universo, que é, às vezes, muitas vezes, distante da nossa realidade. A gente assistia, não sei se aconteceu a mesma coisa com você aí na sua casa, né? A gente assistia já comentando. Mas, não, gente, olha essa situação e tal. O jeito que ela se olha, será que essa questão aí, qual a linha, né, que o terapeuta achou para poder inverter e tal? E eu tenho muitas perguntas, inclusive a doutora... Você, de repente, pegou aquele cenário no início do programa, que nós falamos da origem, né? Do nome, inclusive que o marido falava sobre a luz. Enquanto nós fizemos esse comentário, só para colocar um ingrediente a mais, para você ver o nível que esse tipo de pessoa faz, a doutora colocou um contexto aqui, gostaria que ela falasse sobre o vestido. Sim, já atendi diversas situações como essa, uma especificamente da esposa acordar e ver um vestido de festas pendurado, e ela olhar e estranhar aquilo, porque que o meu vestido, eu coloquei esse vestido aqui, e o marido disse, como assim? Você não lembra do casamento que nós fomos ontem? E na verdade não existiu casamento nenhum. Mas era uma tentativa mais agressiva de fazer com que ela desacreditasse da própria condição mental. Ela tinha especificamente feito um seguro muito alto para esse marido, e ele estava tentando desabilitar emocionalmente essa esposa para passar a assumir a parte financeira do casal. A gente tem falado... Mas isso é de outras formas amplo, também. Né? É amplo. A gente percebe que tem a ver aqui uma patologia, que não é uma questão que você pode abrigar uma culpa, né? Ou seja, será que
alguma atitude minha pode gerar no outro esta condição, né? Será que a forma como eu me comporto enquanto esposa, namorada, ou mesmo, né, tem homens aqui nos assistindo, né? Será que esta maneira faz com que o outro se comporte assim? É possível ou não? A patologia é do outro, a responsabilidade das ações é do outro. Como a gente consegue se encontrar no meio dessa bagunça? Quando nós pensamos em transtornos de personalidade, nós temos aí uma grande gama de pessoas com perfis variados, mas o mais comum são os psicopatas, dentro da gama de sociopatias. E quando nós pensamos o psicopata ele nasce sem capacidade empática, ele não ama ninguém e nunca vai amar, ele finge, ele forja, mas ele não consegue, ele não tem essa capacidade mental de amar. Ele não sente pena de nada, nem Quando você ninguém. conceitua o amor, só para... Porque eu acho que é legal só ampliar essa ideia, assim, quando você diz assim, não tem a capacidade de amar. Como é que você descreveria isso de uma forma bem... Não tem capacidade de desenvolver nenhum tipo de afeto com outro ser humano. Ele forja. Ele não consegue, ele não tem essa capacidade. Então, ele forja. Por isso que exagera quando vai presentear, quando vai fazer uma série de coisas, porque não sabe, ele Não tem parâmetro ele interno. não sente, ele não tem capacidade interna. Então, essa pessoa, ela nasce assim, não tem pena de ninguém, não tem afeto por ninguém, não tem empatia por ninguém. Isso é do nascimento dela. O perfil do antissocial. É o perfil. Até os 5 anos, se os pais percebem que existe uma frieza muito grande nessa criança, os pais, por punição, porque a criança começa a fazer algumas coisas negativas por conta desse perfil. Se os pais percebem que tem algo estranho, algo de errado, começam a limitar e punir. Então, acabam condicionando por punição a piora dessa doença. Quando isso não acontece, vira o psicopata que nós conhecemos como um psicopata mais grave, aquele que chega até matar se for preciso para o que ele quer, porque o prazer dessa pessoa é a dor do outro, a condição financeira do outro ou a condição social do outro. Então, ele vai sempre escolher a sua vítima pela fragilidade e a condição do que ele quer. Então, se a fragilidade é muito grande, eu vou sentir prazer na dor, então eu quero. A fragilidade é grande, tem dinheiro, eu quero. A fragilidade é grande, tem um certo poder de influência, tem um poder social, tem uma capacidade intelectual, então eu quero. Para tentar tomar essa possibilidade que o outro tem. Então, essa pessoa, ela nasce e se desenvolve dessa forma. Quando uma pessoa diz assim, se eu fosse, não fosse, não mudaria em nada, porque a capacidade mental veio do nascimento e não tem cura, humanamente falando. A ação dessa pessoa não vai... Não tem o que fazer. Não vai ter efeitos diretos para que esse indivíduo... E eu acho que é importante a gente conhecer esse processo, porque quanto mais a gente conhece, conversa e debate sobre esse assunto, mais a gente consegue identificar esses perfis no nosso dia a dia. E com certeza é o que você está fazendo aí, né? Está abrindo o coração, está falando. Vamos colocar aqui na tela uma interação aqui hoje, então? Bora lá. Quem está falando, quem está entrando aqui no Entre Família? Maria José, olha lá, falando aqui. Vamos, Maria, vamos falar. Já passei por isso, olha aí. Uma colega de trabalho, na mesma função que a minha, sempre me constrangia na frente de todos os amigos de trabalho. Cheguei a sofrer de taquicardia. A gente tem situações em que pessoas, quando chegam no ápice, justamente têm desmaios e tal, porque é uma adrenalina, uma ansiedade, uma pressão tão grande. Eu já vi pessoas nessa condição desmaiarem, às vezes, porque é um enredo tão forte, porque a pessoa conhece o botão onde aperta, né? Porque você se abriu para ela, essa pessoa faz uma leitura de manipulação. Então, obviamente, ela falou de uma... Claro que... outro viés de relacionamento fora com o trabalho. Profissional, interessante. E eu até queria que você respondesse essa questão, porque, um exemplo, até que ponto a gente pode distinguir uma patologia a nível, que hoje em dia você fala, psicopata é coisa de filme. Olha, 3 a 4% da população mundial são psicopatas em vários níveis diferentes. A gente não vai abrir, são vários níveis. Mas em que parte é patológico ou é um mau comportamento? Ou a questão ética e moral? Porque existem, né, a questão envolvidas a tua personalidade ética e moral e uma outra linha muito mais forte envolvendo patologia também, né, doutora? Olha só que interessante. Eu vou usar o mesmo exemplo, ambiente de trabalho. Existem psicopatas dentro dos ambientes de trabalho que eles têm um foco. Qual é o foco? Eu quero poder.
E eu vou usar todas as possibilidades para tentar, judiando das pessoas, discretamente, sutilmente, para chegar onde eu quero. Então, eu vou sabotar pessoas de talento, eu vou tentar puxar tapete de pessoas de talento, vou tentar plantar provas falsas, vou tentar dizer que a pessoa fez coisas que ela não fez. E eu tenho um foco. Quando eu não sou doente, eu não tenho um transtorno de personalidade, estou no mesmo ambiente de trabalho e até tenho uma ambição. Quero chegar no poder. Mas não vai usar artifícios o suficiente com o foco de fazer o outro sofrer para eu sentir prazer. Eu não sinto prazer com a dor do outro porque eu tenho empatia. Essa Eu posso seria até a não diferença. gostar do outro. Eu posso até não gostar do outro. Claro que ninguém deveria não gostar, mas Então, pensando num ambiente de trabalho tóxico. Então, esse seria a distinção é essa. A frieza é típica do transtorno de personalidade e o prazer de ver a dor do outro, por ter sido sabotado, por ter sido enganado, por ter sofrido de alguma forma. Ele não vai tentar fazer essa pessoa, por exemplo, ser demitida num ambiente de trabalho, pensando no ambiente de trabalho. A pessoa que tem psicopatia vai querer ele ali sofrendo, porque isso, de alguma forma, alimenta o psicopata. Mas uma pessoa que não é psicopata vai tentar fazer com que ele perca o emprego para ganhar a vaga dele. Não necessariamente porque quer vê-lo sofrer, mas porque quer a vaga dele. Okay. Então, a frieza, o tanto que você tem ali atitudes calculadas para ver o outro sofrer é que assusta. Assusta. E tem um detalhe curioso que eu já percebi nesses meus anos de profissão. Os animais de estimação identificam os psicopatas mais rápido do que o ser humano. É isso. Não, nós vamos Instinto. Nós vamos pro intervalo. Você fica com esse abraço aí. Você fica com essa ideia aí, essa situação aí. Quantos cachorros tem na sua casa aí? Nenhum? Tá vendo? Podia ter pelo menos um para identificar esse processo que não é fácil não, viu? Mas a gente está tentando aliviar um pouco, porque nós estamos aqui pensando nessa situação que não é fácil. Imagino também que você esteja passando aí. Manda para a gente sua interação. Vamos para o intervalo, é rápido. E a gente já volta para conversarmos juntos, tá? Mas não deixa a gente sozinho nessa conversa não. Pode ficar aqui, junta aqui com a gente e vamos falar sobre esse assunto e trazer também soluções. Ainda hoje, dinâmica aqui no Entre Família, hein? Vamos identificar as frases juntos? Já ouviu uma dessas frases que você vai ver aqui no próximo bloco? Bora lá, é juntos aqui no Entre Família. É rápido esse intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui. O intervalinho é rápido e você continua aí conosco. A gente tem uma felicidade tão grande de ter essa conexão com você. E outra, que presente o assunto de hoje. E a cada bloco, a cada momento, é presente daqui, presente dali, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança. Anjos da Esperança que tem uma ação especial, viu? Esse mês aqui na TV Novo Tempo. Já já a gente vai contar para você. A gente está com uma meta muito importante aí nessa linha do Anjos da Esperança. E é através desse projeto que, olha só, surge uma revista como essa. O pessoal até não entende. Olha, Cris, será que é aqueles canais que se liga de graça com a parcelinha de 100 com 90 centavos? Não, R$ 99,90 não tem surpresa nenhuma. Você vai ligar para os telefones e pedir essa revista maravilhosa. Você vai ver que você vai preencher um cadastro e receber de graça. Claro que ela teve um custo para produzir, para diagramar os conteúdos, mas já foi pago para o Anjos da Esperança. Primeiro, vou fazer o seguinte, vou oferecer essa revista. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Olha só, revista Entre Família. São 15 temas envolvendo vários assuntos. Para você conversar com o maridão, a organização do tempo da família, se a família tem propósito, emoções venenosas. Como é que você está lidando com as emoções aí? Não pode ver um programa com um tema um pouquinho mais ácido. Ai, não quero nem ouvir esse tipo de programa. Opa, peraí, você está fugindo um pouquinho de algumas palavras, será que está legal, emocional? Mas olha, falta conhecimento. Dá uma lidinha aqui, você vai ver que os profissionais de saúde estão aí para ajudar você. Tem a questão do diálogo com o maridão, você não conversa. Se agora, Cris, eu estou vendo o programa aqui, mas o amor acabou. Será que essa linha que tem aí, de troca-troca, troca daqui, quebrou, tem que jogar fora? O amor acabou e agora? Agora você vai ligar para ganhar a sua revista Entre Família, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda aquele zap assim, ó, quero a revista Entre Família, nesse WhatsApp aqui, que é o 12 9 8244 4449, de graça. E outra, para você que quer se tornar um Anjo da Esperança, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30, ou você pode mandar também um WhatsApp aí, ó, seja um Anjo da Esperança, tá aqui, ó. Olha ali o site, anjosdaesperanca.com,
Seja um anjo, sou o novo tempo. E agora, enquanto você vai se tornando anjo, vai pedindo a sua revista. A Carol está aqui do ladinho, juntinha com a nossa doutora, que hoje vai explicar um pouquinho daquelas frases, Carol, que você iniciou o programa. De repente você deixou algumas mulheres encucadas, alguns homens nesse sentido, porque essas frases parece que fazem parte do dia a dia, mas se elas forem assim recorrentes em algum contexto, tem que acender a luzinha, né? Tem que acender a luz e é a vermelha, tá? É luz vermelha, cartão vermelho para algumas dessas frases aqui. Eu estava comentando aqui com a nossa doutora psicóloga, ela falando para ela, olha, não quer dizer que o fato de eu ter ouvido, né, a me falar essa frase, eu sabia que tinha caroço nesse angu, calma, mas nós estamos traçando um perfil, você está acompanhando a gente desde o primeiro bloco, não tá, chegou agora, caiu de paraquedas aqui no Entre Família, estamos falando aí sobre abuso psicológico sutil, que tem um termo de gaslighting, vem com a gente, acompanha aqui certinho para você entender qual é a profundidade, o que está por baixo destas frases aqui, que é só a ponta do iceberg, é isso, né? Exatamente. Bora lá. Os pontos vão dando sinais que nós precisamos ficar atentos. Perfeito. É a mãe que está assistindo aí, ó, e está percebendo que o namorado da filha se comporta desse jeito aqui. Olha essa frase, acompanha comigo aqui, ó. Menina, você só pode estar louca. Ela reclama do comportamento dele, da maneira como ele conversa com ela, e ele fala, você só pode estar louca. Quando uma pessoa é pega no flagrante, um homem ou mulher que apresenta essa característica, geralmente usa essa frase para fragilizar a descoberta. Esquiva. Você está louca, só pode estar ficando louca. Eu sou maravilhoso, maravilhosa, e você está acreditando nisso? Não, tem alguma coisa, você está louca. E a palavra louca mexe muito com o instinto, principalmente da mulher. A mulher ela fica muito insegura de continuar batendo na tecla de uma descoberta quando ela é descredenciada por aquele que é amado pela sua família. E sabendo disso, os abusadores que utilizam dessas técnicas vão justamente no ponto de fragilidade com medo, a pessoa vai sentir medo de falar isso para a mãe. Se é uma frase, principalmente, que ouviu na família, uma frase que muitas vezes já sabe que é uma fragilidade familiar e vai chegar como referência. Na hora que tem um conflito ali, é uma hora de descoberta. Essas pessoas, elas ficam muito atentas à cultura familiar e pega fragilidades da emoção familiar para jogar nesses momentos. Então, essa frase tem muito a ver com isso. É descredenciando e faz a pessoa ficar com insegurança de levar para a mãe, para o pai. Porque se eles acharem mesmo que eu estou louca, e se isso faz parte do meu cotidiano? E aí a pessoa começa complicado. a entrar em dúvida do seu próprio comportamento por conta disso. E eles sabem. Muito complicado. E olha só, e de fato, né, agora que você está falando, né, às vezes tem algumas frases que você já ouviu, ele já conhece seu histórico, Sim. ele já sabe daquilo que te torna mais frágil, e aí vai utilizando dessa artimanha para se valer e se esquivar, né, das situações. Exatamente. Aí. Segunda frase aqui, olha só, vamos ficar esperta aqui, hein? Junto comigo, vem comigo aqui, ó. Eu, semana passada, estava ouvindo isso aqui do meu marido, olha lá, o que é? Ah, isso é sensível. Isso aqui no ambiente de trabalho, hein? Sim. Você entra numa discussão e tá... Ih, muito sensível, não pode ouvir nada, tô aqui só falando uma situação aqui. Muitas vezes, a própria vítima já foi escolhida pela sua sensibilidade. Porque sabe que por ser uma pessoa frágil, mais sensível, por chorar mais, por ter mais timidez, mais receios, mais inseguranças, quando você lança isso, você freia a pessoa. Então, foi descoberto, aí não, você é sensível, lembra? Você é sensível, a culpa é sua. Então, é uma forma de jogar a culpa para cima da pessoa. E aí vai um alerta para quem está assistindo, cuidado na hora de mostrar sensibilidade demais para não chamar a atenção de pessoas com transtorno de personalidade, porque uma das características que eles mais escolhem é essa sensibilidade, que é bonito, nós somos sensíveis, mas não precisa ficar tão declarado isso, para que você não acabe sendo um farol que chame a atenção justamente do perfil que você não quer chamar. O que eu falei com a Carol, inclusive, é que essa pessoa tem o tato, inclusive, de sanar as suas necessidades de forma personalizada. Sim. O que acontece? Normalmente, quando você tem um viés de normalidade, civilidade,
você está procurando justamente alguém que, né, aquele chinelinho torto, pé torto. Não é essa tendência a encontrar alguém. E às vezes no ambiente de trabalho, aquela parceria que vai te ajudar a conduzir, que vai ser diária e tal. Esse tipo de pessoa que tem esse tipo de frieza aqui, não estamos colocando a questão patológica, ela faz o quê? Ela cria um cenário onde tudo se encaixe, porque nós estávamos ali com a Renata, porque esse primeiro ano, esse primeiro semestre, dependendo do plano que essa pessoa tem de te fazer sofrer, porque ela tem que se alimentar, esse primeiro semestre vai fazer todo sentido e ela vai se credenciar com você. Um exemplo, tudo que o Cris fala, ele acertou porque ele entendeu minha personalidade, ele entendeu minha sensibilidade e ele se credenciou. Por isso que essa questão de sanidade é tão difícil, porque quando ele vira a chave com a questão sadomasoquista de virar, ele vira com aonde dói e com a matemática que justamente a pessoa tem tudo para crer que realmente, ó, não, eu pisei na bola. Confunde. Confunde totalmente. Eles trabalham muito com a questão do reforço positivo e o reforço negativo. Reforço positivo, te faço uma série de coisas, eu digo que você é incrível, que você é uma pessoa especial, eu te dou presentes. Não, mas você é sensível demais, não dá para continuar assim, você está me maltratando, você está judiando de mim. E vai fazendo com que aquela pessoa, com reforços tão constantes e tão próximos um do outro, comece a abraçar uma culpa. Não, peraí, ele é maravilhoso, eu sou sensível, então a culpa é minha. E é através da culpa que se manipula. E faz o que ele quer. Cai na teia e é difícil de Sim. sair dessa teia. Vamos quebrar aqui a sequência numérica? Abre o 5 aí, Cris. Vamos lá ver. então. Vamos lá, mais uma frase daquelas. Atenção, atenção, atenção. Olha aí, gente. Você precisa de tratamento. Que é isso? E outra, ele tem razão, só que ele não vai criar condições para você fazer o tratamento. Exatamente. É. Porque todo mundo precisa. Vamos combinar, é isso aí. Todo mundo Ele nisso precisa. ele está certeza, mas o propósito dele é te descredibilizar. Ele quer tirar a tua credibilidade da tua razão, mas ele não quer que você faça tratamento. Então, Tem um dado tão interessante nessa frase, tem alguns que até tentam levar para alguns psicólogos. Mas, na hora que o psicólogo começa a colocar o dedo onde tem que colocar e mostrar que é ali que é o problema, o psicólogo não entendeu você. Você precisa trocar de profissional. E ali começa uma perturbação total. Eles perturbam a vítima para trocar de profissional, principalmente quando o profissional percebe rapidamente que o problema está com o doente e não com a vítima. E A vítima se permite, mas ela está sendo sujeita a uma condição. E um profissional habilitado percebe, opa, você está realmente sendo fragilizado por uma condição e a gente tem que interromper essa condição para melhorar sua condição mental, para que você tenha condições de... mas doutora, existe um meio legal do profissional interferir, tipo, porque ele não tem como provar, às vezes, todos os protocolos de um psicopata. Mas ele profissionalmente, ele está habilitado. Eu tenho, olha, 90% de visão que é. Como um profissional avança nesse sentido? É difícil, é muita habilidade do profissional de conseguir mostrar para a vítima, porque nós trabalhamos em cima daquilo que é racional. Sabe quanto a fatos não há argumentos? E quando você tem fatos concretos, por exemplo, teve uma situação que eu acompanhei uma época aí atrás, de uma pessoa que foi isolada, mesmo esquema, foi isolada, passou por todo um tipo de situação até a pessoa buscar ajuda. E ali, o que estava acontecendo? Como a pessoa foi isolada e a pessoa era filha única e tinha que cuidar de um pai que era idoso, e esse psicopata não queria que isso acontecesse, estava isolando essa filha, não queria essa relação, eu entendi que por ali eu conseguia, através de uma documentação de responsabilidade de tutela, botar de novo no páreo, aproximando essa filha com esse pai, até porque ela tinha uma responsabilidade legal sobre esse idoso, que já tinha muita idade e precisava de cuidado. E aí, ela, com essa documentação entre a responsabilidade de filha e a pressão do relacionamento de ter que sair daquela situação de tutela, fez com que ela tivesse que tomar algumas decisões. E ali eu consegui, através de uma primeira documentação, não, você tem responsabilidade nessa tutela, se você não abraçar isso, a justiça vai cobrar de você. E ali eu coloquei uma condição de cuidado supervisionado terapeuticamente, e ali esse homem não aceitava essa situação. E a partir dali eu digo, olha, que estranho, você tem uma responsabilidade emocional e legal e seu marido é contra, por que será que isso está acontecendo? Qual é o objetivo disso? E aí você começa a trabalhar com uma retórica de realidade para que ela comece a perceber
Opa. Então, peraí, tem alguma coisa aí que você precisa observar e você não está observando. Então, nós vamos com doses muito tranquilas para a pessoa poder assimilar, porque senão ela não choque. consegue, é um choque. Doutora, Não faz sentido. Não né? faz sentido. aí entra aquele aspecto que você considerou antes de tirar a pessoa, essa ser uma característica, é tirar a pessoa desse grupo que dá apoio para a pessoa. Essa é uma característica bem clara de um psicopata, fazer com que essa pessoa não tenha um relacionamento próximo das pessoas que são queridas dela. Apoio, né? Sim, elimina toda a rede de apoio, porque na hora que ele começar a fazer as torturas, que é o que ele também gosta, porque ele sente prazer com isso, os primeiros a perceber são as famílias. E mãe e pai principalmente. Então, são os primeiros que ele corta a relação. Muito, no início, sutilmente. Mas se tem uma insistência, ele começa a mostrar quem é primeiro para essa família, depois que ele já conquistou e já tem toda a manipulação. O interessante é que essas pessoas precisam de uma rede de apoio, porque quando a condição emocional fica saturada, a pessoa tem bloqueio cognitivo, eles sabem disso. A gente tem um limite. Sim. Todos nós temos um limite para sofrimento. Chegou nesse limite, a dor é tão grande, a decepção é tão grande, a traição é tão grande, o engano é tão grande, que essa pessoa trava. E aí é necessário que alguém chegue e tente ajudar. Teve uma vez uma situação que a minha paciente, ela chegou carregada no consultório por uma cabeleireira. Porque o isolamento dessa mulher era tão grande que o cabeleireiro tinha que ir até a casa dela fazer o cabelo, porque ela não podia ir no salão. E quando chegou, o movimento dela era tão assim, bloqueado, que ela estava travada. Ela chegou quase que carregada. A cabeleireira percebeu isso não está normal, você tem que buscar ajuda. Ela já estava num nível de depressão por desgaste emocional de convívio com um psicopata. Então, e ninguém sabia da família. É um parasita. Sim, ele vai adoecendo, E esse ele vai te limite é importante ser incapacitando. indicado Sim. por pessoas ao redor. Justamente a gente tem essa máxima aí, né? Ah, briga de marido e mulher, deixa lá no... Vamos entrar aqui como rede de apoio. Agora é o seguinte, doutora, eu vou fazer o seguinte, que eu vou ajudar aqui a minha diretora. Tá. Vou ajudar a minha diretora, nós vamos abrir aqui outros dois. Vamos abrir 2 de vez? Vamos Pra abrir gente poder as tentar frases? conduzir? Isso, vamos fazer Vamos isso lá. aqui juntos. 2, vamos Olha lá. Eu vou ler a minha... Eu nem sei mais... Lê aí, lê as duas aí. Olha, você está 3 minutos exagerando aí. e isso é coisa da sua cabeça, porque o exagero também vem dessa Sim, questão tem. da criação. Você está criando isso, né? Sim. É uma forma, de novo, Fantasiando. de você conseguir desmontar o esquema de defesa de um ser humano. Qualquer pessoa que tem um esquema de defesa e você chega, opa, mas é exagero. Olha o histórico. E aí ele tem o álibi do histórico inicial. Ou ela, né? Porque, como eu disse, é com homem ou mulher. Então, dizer que você exagerou e que você está criando na sua cabeça, sabendo que o primeiro movimento foi de conquista com o ambiente, é uma forma, de novo, de ocultar. Esses abusadores, eles não querem ser revelados porque eles têm perdas com isso. Vai perder o prazer de tortura, a questão do interesse financeiro ou do poder, e eles não querem perder isso. Então, eles utilizam artifícios. Agora, é curioso quando a gente pensa aí nas questões familiares, porque se você observar, né, se vocês observarem todas as frases, qualquer uma delas que a vítima for levar para a família, dependendo da conquista que essa família teve com esse psicopata, essa família vai rejeitar num primeiro momento. Vai falar, ele está falando... Que você... Ah, mas você é Lembrando. exagerada mesmo, hein, Você é filha? exagerada. Você lembra quando você tinha 5 Aonde anos está a de idade? gratidão de um marido que te trata assim, que Você faz está isso? achando que é fácil achar um homem desse jeito, minha É, filha? mas E aí Cuidado, nos vai. dias de hoje não tem homem, olha o que você está fazendo, né? Essa conversa aí. Então, só depois que a família começa a perceber as distorções, as contradições... Porque até então a família também tem ganhos com esse primeiro momento, né? Ela no primeiro Uma momento primeira está fase. apaixonada, né? Como toda paixão tem prazo de validade. Toda paixão tem prazo de validade. Aí você vai mostrar quem realmente é ou quem realmente não é. E é nesse momento que as coisas começam a ser reveladas. Agora, uma coisa é fato. Quais são os ganhos e quais são as perdas das vítimas? Porque não é possível você ter um relacionamento que é tão incrível e você só ter perdas. Tem alguma coisa errada. O ruído que nós falamos, né? Sim. Exatamente. Tem que como- pesar na balança. Tem que pesar. Tem que fazer Uma esse das coisas que raciocínio. faz com que as pessoas percebam são essas perdas. Quais são suas perdas? Olha a sua condição como está.
tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com você? E, Verusca, quando você faz essas perguntas, eu acho que alimenta quem está aí assistindo a gente e é uma rede de apoio, né? Sim. Então, se você é uma rede de apoio, observe como você tem que chegar, né? Assim, ó, vou aqui, eu vou falar porque é meu coração, mas você sabe que eu sou sincera, né? Ó, esse homem... Não, amiga, você vai fechar a porta, você não vai conseguir entrar e ajudar essa sua colega aí. Então, é o seguinte, vai pensando nessas frases. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, ainda hoje tem a sua frase aqui, ó, tem a sua interação na tela, respondendo aqui a nossa especialista. É rápido esse intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui e realmente sabe aquele ditado, dá pano para manga, essa conversa toda? Eu espero que também o conhecimento e a sua roda de conversa, não sei se você está sozinha ou não, mas sozinha não está porque a gente está aqui, tá? Com você, ouvindo, nós temos uma ótima profissional, você mandou a sua pergunta também. Agora, inclusive, antes de chamar essa rede social, só mais um espacinho, o pastor estava condicionando aqui uma pergunta, que ele falou no intervalo aqui, que eu achei muito interessante. Já já a gente vai ter uma chuva de participações, você está em casa. Mas, pastor, a linha de raciocínio que o senhor criou foi muito importante, né? Antes, eu queria só dizer uma coisa, que às vezes, equivocadamente, nós que vivemos num ambiente religioso, achamos que devemos viver um relacionamento opressivo por várias circunstâncias, até por uma pressão eclesiástica que existe, né? É interessante a gente lembrar que Deus não deseja que a gente viva um relacionamento dentro do quadro que nós escrevemos aqui. E eu gosto sempre de dizer aqui, acho que já estou repetindo há uma semana, que se há alguém que é interessado na minha felicidade nos meus relacionamentos, antes de mim mesmo, é Deus. Então, acho que é legal a gente pensar nisso. Eu estava vendo as perguntas ali e todas as perguntas, elas estão ligadas a uma tortura. Cada pergunta me leva a um estado de tortura. Isso é coisa da sua cabeça, você está ficando louco ou louca. Como eu entendo, porque geralmente a gente associa a tortura a algo físico. Sim. Né? Mas, o psicopata tem prazer também na tortura física, mas ele tem prazer na tortura psicológica. Sim. Como isso acontece dentro da mente desse indivíduo? Olha, é interessante, pastor, o prazer que eles têm com esse desequilíbrio e com a dor do outro. Isso faz com que eles sintam poder sobre a vida que eles manipulam. É prazeroso para o doente perceber que conseguiu se aproximar de uma pessoa e sugar tudo mentalmente falando dessa pessoa. E fez com que ela duvidasse de si, fez com que ela desmoronasse, se sensibilizasse mais, se fragilizasse, se depreciasse. Então, cada característica negativa que aconteceu na vida dessa pessoa pela frustração de viver um relacionamento assim, faz com que ele se sinta vitorioso ou vitoriosa, porque foi ele que ocasionou. Então, internamente, na mente dessa pessoa, já que ela não tem a empatia, já que ela não tem essa importância com a vida do outro, e sim o prazer com a dor do outro, faz com que ele acione racionalmente a conquista daquilo que ele queria. Já que ele não tem a pena, a empatia, a dó desse outro ser humano do que ele fez na vida dessa pessoa. Então, quanto mais essa pessoa fica depreciada, mais ela se desgasta, mais ela envelhece, mais ela de alguma forma se destrói. É como se ele, que é incapaz, que não tem a mesma capacidade intelectual, não tem a mesma condição de poder ou de dinheiro ou alguma outra característica positiva que essa pessoa tenha, ele sem ter nada disso, porque geralmente eles não têm, mas eu consegui arrancar tudo daquilo e sou mais importante do que aquela pessoa. Então, isso traz internamente um prazer. O prazer de enganar o outro e conquistar aquilo que ele buscou. Então, que nós possamos sempre ficar observando quais são as pessoas que a gente convive. Porque nós amamos as pessoas e nós precisamos aprender, entender que nós temos a capacidade de amar. E quando nós convivemos com alguém que não pensa assim, a gente tem que tirar um pouco essa ideia da paixão que a gente tem pela figura que a gente cria dentro da nossa própria cabeça. Hoje, é triste imaginar que tem homens e mulheres apaixonados se relacionando afetivamente com verdadeiras fantasias que nós acreditamos, mas que não são a realidade do outro. Projeção. Eu projeto e me apaixono pela minha projeção. Porque a gente está falando de um quadro de doença, certo? Sim. Nós estamos falando de um quadro de doença. E num quadro de doença,
não é leal da nossa parte colocar uma pessoa diante dessa situação. Exato. Então, estou falando de um indivíduo que você fez uma descrição técnica no começo. Sim. Esse indivíduo não tem afeto. Sim. Então, se ele não tem afeto, ele não vai ter a capacidade de amar. Você até descreveu, ele não vai ter nenhum tipo de afeto. Logo, né, o efeito da atuação de Deus no coração dele está limitada nesse processo de doença. Aí entra outras questões, eu acho que são... Aí a gente vai para outro caminho que é médico, né? Sim. Para que isso aconteça. Tem uma pergunta interessante que todas as mulheres e homens vítimas me fazem. Todas. Todos que eu já atendi nesses meus anos de profissão, todos me perguntam a mesma coisa. O que eu preciso fazer para a pessoa me amar? O que eu preciso fazer para uma pessoa... Para que a pessoa que cometeu tudo isso passe a me amar. Como se a pessoa achasse que ela não conseguiu conquistar esse amor por incapacidade dela. Eu digo, nada do que você possa fazer vai mudar, porque o problema não está em você, e sim na condição mental de quem está com você. Isso faz toda a diferença. A gente não pode fazer pelo outro aquilo que o outro não tem capacidade em si para fazer. Nós temos que fazer por nós. E aí eu devolvo a palavra, o quanto você se ama ou precisa se amar para poder mudar essa história. Eita, é isso. A gente não tem que se amar primeiro, né? É com essa frase aqui que eu quero que você abra o seu coração. Vem com a gente, entra nessa conversa aqui. Vamos ficar só a gente não, bora lá. Na tela uma interação aqui no Entre Família, porque esse assunto tá para lá de importante. É anônimo, não tem problema não. Gostaria de saber se o psicopata seria capaz de causar sofrimento ao próprio filho. E também gostaria de saber se é característica do psicopata julgar o outro a partir de seus defeitos. O psicopata não ama ninguém. Ninguém. Ele finge. Nunca vai amar ninguém. E sobre a questão de julgamento, ele não julga. Ele encontra fragilidades para fazer com que você se auto-julgue com o que ele joga para você. Então, ele está sempre refletindo as suas fragilidades, fazendo com que você tenha contato com o pior e não o seu melhor. Então, é interessante isso, porque dá a impressão, de novo, da culpa. O que eu posso fazer para não me julgar? Sendo que o problema não está no julgamento. Sempre vai trazer algo negativo para te manipular. Então, eu acredito que uma coisa importante que a gente tem que fazer sempre é a gente saber quais são os valores que a gente carrega. Quem somos nós mesmos, porque se você tiver certeza de quem você é, do que você acredita e do que você representa, não tem nenhum outro ser humano na face da Terra que mude isso para você. Agora, se a gente tem insegurança, o outro pode fazer a sua cabeça de você acreditar naquilo que você não é e transformar você em alguém que você não é. Agora, doutora, só para a gente criar um quadro, é claro que a gente teve um foco na psicopatia, Sim. porque existe uma grande porcentagem dentro desse quadro Sim. que tem essa patologia. Agora, é claro que essa questão sutil, esse mover de peças da vida para prejudicar o outro, Sim. pode acontecer em todos os relacionamentos, tirando essa patologia, incluindo as questões que nós colocamos ali, envolvendo moralidade, desvio de ética, né? Então, como um todo, é claro que nós colocamos que existem 3% da população que tem essa psicopatia e todo psicopata tem essa artimanha, tipo, todo psicopata tem essa característica. Mas, como um todo, a gente tem esse mover de peças na vida que a gente encontra com esses desvios de moralidade e ética. Né? Nós precisamos entender que cada pessoa tem a sua característica, que é carregada de características boas, às vezes falhas. O problema é quando uma falha, uma característica negativa, começa a superar demais os demais. E aí, vale a pena a gente também se perguntar quais são as características negativas que eu consigo lidar. Porque às vezes a pessoa tem uma característica negativa, sei lá, uma pessoa que é mais irritativa ou mais irritada. Qual é o limite? Eu sei lidar com essa irritação? Eu consigo abrandar? Eu consigo acalmar? Eu consigo lidar com isso? Ah, não, mas eu não consigo lidar com uma pessoa desonesta. Então, você já entendeu que é desonesto. Por mais que não seja psicopata, é desonesto. Então, não vai caber dentro do seu perfil. Ah, mas a pessoa... uma frase que eu também escuto muito. Ah, eu gosto tanto daquele rapaz, principalmente jovens carentes que começam a namorar. Mas aquele rapaz olha para outras mulheres. Mas eu acho que é porque a sociedade, o homem é assim. Não, gente, o homem não é assim.
É uma fragilidade deste que você está gostando. Você vai saber lidar com isso? Não. Então, não insista. O saber lidar é até a saúde mental que o indivíduo vai ter nessa proposta de saber lidar, né? E minha psicóloga, ela disse, você tem que lidar, já está errado. Já está errado, porque você não tem que lidar com nada. Você tem que se relacionar, você tem que trocar, você tem que se amar. E é isso que a gente quer que você viva, viu? Quer que você viva lidando, tentando, segurando, abraçando, pisando em ovos. Vamos relaxar e vamos ter relacionamentos saudáveis. Olha, eu imagino, você está aí, e o meu coração está partido do que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho que falar. Cris, segura firme, é isso que eu vou falar, Não acredito. Acabou o programa, é Não, isso. não, não, não. É isso, gente, é Esse isso. monte de pergunta. Que isso? Pessoal de casa falando. Senhor. Eu aqui, A ó. nossa aqui na russa aqui, ó. A garganta, nossa aqui. russa falou também um monte. E falou bem. Como é que a gente vai pedir pra parar? Como assim? Ela vai ter que voltar aqui. Nós vai vamos ter que comprar voltar. passagem da lá da não. Rússia E outra? pra cá? Não, é isso aí. Eu sei, eu tenho algumas palavras em russo. Ah, é? Acabovosky o programa. Acabovosky. É. Você não sabe russo, como eu sei, eu vou falar pra você. Acabou o programa, tô aqui traduzindo. É isso que aconteceu. Doutora, um espetáculo. Muito Obrigado obrigada. pelo presente. Eu acho que a informação e o conhecimento é muito bom. E que bom que a gente fez uma roda de conversa aqui, que daria para continuar, né? Mas Daria. volte sempre, doutora. Será um prazer, é muito bom poder ajudar de alguma forma. Se nesse programa a gente conseguir ajudar uma pessoa, eu já me sinto feliz. Porque Deus nos fez para amar e ser amados. Nós estamos aqui para poder viver o amor de verdade. Existe o amor de verdade. Então a gente não pode se condicionar com mentiras. Se a verdade desse programa e tudo que tem trazido pode libertar você que está em casa. Foi bacana a fala dela da questão de lidar, né? Todos nós temos defeito, mas se você tem que viver a vida só lidando, não dá também. Então, que as pessoas que estejam em casa possam refletir tudo isso e saber que você tem um valor tão incrível, você é uma pessoa tão incrível, não deixa ninguém tirar isso de você. Porque nós temos propósitos aqui e nós temos uma vida para viver e ninguém pode destruir isso, não. Que Deus abençoe todos vocês, viu? E, pastor, acho que você só vai arrematar, né? Que Isso. vai colocar um laço por cima do bolo aí, porque esse é o momento que o pessoal de casa está esperando para entender o que a palavra de Deus tem referente a esse assunto. Quero ler o texto de 1 João, capítulo 3, a partir do verso 19. E nisto conhecemos que se somos da verdade, se nós perante Ele ficamos com o coração tranquilo. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Queria dizer para você que Deus é o maior interessado no seu relacionamento. E Deus não quer que a gente carregue nenhum senso de culpa diante daquilo que a gente está passando. Quando nós vamos a Ele, toda a culpa, todo o peso vai embora. E aí o coração fica tranquilo. Estou falando para você nesse momento que sente o peso da culpa por algum relacionamento que está sendo abusivo. Queria que você buscasse o Senhor e sentisse nele o acolhimento, porque Ele é o primeiro que pode começar a aliviar o seu coração, porque Ele é maior do que o seu coração, Ele é maior do que a sua mente, Ele é maior do que as acusações que você recebe ou que você mesmo coloca diante de você. Lembra que Deus quer dar um novo momento para você e o Senhor só precisa, sabe do quê? De um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração nesse momento e nós todos aqui do Entre Família desejamos que você tenha um relacionamento sadio, uma vida sadia, uma vida feliz. Amém. Obrigada, pastor. E é o seguinte, por falar em questões emocionais, Cris, o Vídeo Saúde vai falar de um tema para lá de especial, referente aí às crianças, é Vamos isso? fazer o seguinte, vamos chamar a Teru para explicar para a gente esse programa que é um espetáculo Vida e Saúde. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo do Entre Família. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com o impacto emocional que as crianças estão enfrentando agora durante a pandemia. Assunto muito, muito bom. Além disso, março está aqui, mês das mulheres. A gente começa um novo quadro em forma aqui, muito direcionado para as mulheres. E a receita de hoje é esse escondidinho de legumes maravilhoso que eu ensino hoje. Ai, que é isso?
Vai pegar esse controle remoto pra quê? Vai não, vai continuar Não. aqui na TV Novo Tempo. Fica Daqui a aqui. pouquinho a gente tá espiando aí o Vídeo Saúde. Até mais. Até mais. É isso aí. E amanhã, para você que está sempre aqui conectado no Entre Família, amanhã nós vamos falar sobre divórcio litigioso. Ah, é? É o seguinte, eu quero deixar claro, Cris, porque assim, nós aqui, nós acreditamos no casamento. É uma É a instituição. bandeira que é a gente mais aqui acredita, sabe que é um plano de Deus. E tudo aqui envolve, seja as revistas, seja tudo. Agora o que acontece? E aquele povo que não teve mais outra alternativa, como é que vai lidar com isso, Carol? É isso. Pode ser que não tenha mais o que fazer e o divórcio seja a única opção que você está enxergando aí. Tem como esse momento ser mais tranquilo? Diminuir essas brigas, essa situação aí. E as crianças? Ah, não tem criança, então vamos quebrar tudo. Não, vamos resolver a situação aqui da melhor maneira possível. É amanhã aqui no Entre Família, vamos ter aqui uma advogada, hein? Olha aí, gente, Bacana. amanhã a gente vai aprender. Olha, é sempre conhecimento. E é claro que a gente precisa de você aqui. Esse programa é feito com você e para você. Deus o livre não ter você aqui amanhã, hein? Por favor, continua aqui com a gente. Vídeo Saúde está aqui na sequência. Tchau, Tchau, tchau. tchau.